Graça e paz, irmãos e amigos, igrejas que acompanham a Constante TV. Uma bênção para você. Por quê? Porque é uma TV missionária, é uma TV comprometida com a glória de Deus através da pregação da sua palavra. Uma TV com uma grade rica e variada de programações que trarão enriquecimento ao seu coração. É uma TV que se apresenta como alternativa aos canais abertos. Você pode ter todas as noites, das 19 às 24 horas, vários programas de exposição bíblica, de crescimento espiritual, podcasts extremamente relevantes, testemunhos, assuntos da atualidade, na área do direito, na área da família, na área também da saúde, enfim, para a glória de Deus, a Constante TV é uma TV missionária que comunica o Evangelho de Jesus Cristo. O programa Aroma de Vida é o programa que abre a nossa grade, toda segunda às 19 horas. Nós estamos aqui para fazer exposição bíblica. Então notem, aroma de vida. Qual é o aroma que as Escrituras exalam? Vida. A palavra de Deus é a palavra da vida. Por isso pregá-la, ensiná-la, anunciá-la, compartilhá-la é o nosso objetivo, é a nossa meta, é o propósito da Constante TV. Estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro. Já fizemos a exposição completa do capítulo 1 e agora estamos no capítulo de número 2. Veremos no programa de hoje a mensagem relevante, extraordinária e da máxima importância de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Como temos visto nos programas anteriores, a primeira carta de Pedro tem duas grandes seções, ou ela está dividida em duas grandes partes. A primeira, bem pequena, doutrinária, alicerce e fundamento de toda o restante da carta. A segunda parte, fundamentada na primeira, é a seção de exortações, de mandamentos, de imperativos, de admoestações. Por quê? Porque a doutrina deságua na ética. E a ética se fundamenta na doutrina. Vejamos, então, estas duas grandes divisões, estas duas grandes partes da primeira carta de Pedro. Nós temos, então, capítulo 1, de 1 a 12. Essa é a primeira grande parte. É a seção doutrinária, onde Pedro vai expor a doutrina da salvação em 12 versículos preciosos. São poucos versos, porém são profundos teologicamente. E temos do capítulo 1, verso 13, até o último capítulo, capítulo 5, e para o último versículo 14, nós temos então as exortações, os imperativos, as admoestações e os mandamentos. Também nós temos na sequência exatamente o seguinte: no capítulo 1, versículo 13, até o capítulo 2, verso de número 4, Pedro nos apresentou 10 mandamentos, 10 deveres que todos os cristãos devem obedecer em suas vidas. Já temos aprendido que a obediência não salva, mas os salvos obedecem aos mandamentos. Na sequência, nós também aprendemos que a partir do capítulo 2, de 4 a 10, nós temos
o apóstolo Pedro, nos ensinando, através da metáfora da pedra, ele nos ensina quem é Jesus, ele também nos ensina quem são os cristãos e, por fim, ele também nos ensina quem é a igreja. Vejam, o apóstolo Pedro, em nenhum momento, ele usa o termo igreja, mas ele está falando da igreja o tempo todo o tempo. Agora, nesta sequência, após nos ensinar quem é Jesus, quem são os cristãos e quem é a igreja, o apóstolo Pedro retorna e retoma aos imperativos, aos mandamentos, aos deveres dos salvos. Ele nos ensinou que Deus nos salvou, os salvos obedecem. Obediência não salva, mas os salvos obedecem. E Pedro está nos ensinando como os salvos vivem, como é o caráter, a conduta, como são os relacionamentos dos salvos em relação aos demais salvos, isto é, os relacionamentos no seio da igreja. O apóstolo Pedro vai começar a também nos ensinar como devem ser os relacionamentos cristãos fora da igreja, com os seus contemporâneos e com os seus conterrâneos. Mas antes de entrar nestas orientações, o apóstolo Pedro nos apresenta o 11º mandamento. E ele começa dizendo: amados. Amados é o modo carinhoso, afetuoso e pastoral. É o coração pastoral do apóstolo Pedro, se dirigindo aos presbíteros, aos pastores daquela igreja, se dirigindo aos cristãos de 5 diferentes regiões, diversas igrejas. Não sabemos quantas igrejas existiam naquelas 5 regiões da Ásia Menor, nem quantos cristãos ao todo. Mas o apóstolo, afetuosamente, a eles se dirigem dizendo: amados. Sabemos, ao ler esta carta, que eles estavam sendo hostilizados, marginalizados, caluniados e difamados. Estavam recebendo destrato, estavam sendo destratados pelos seus vizinhos, parentes, amigos, pela sociedade. A perseguição que eles estavam amargando ainda não era institucional, não era uma perseguição promovida pelo Estado ou pelas instituições de Estado. Era toda uma aversão da sociedade no seio da qual eles viviam, e eles estavam sendo odiados e desprezados. Mas o apóstolo se dirige a eles afetuosamente dizendo: amados, amados por Ele, amados sobretudo por Deus. Porque como explicar o fato de que Deus nos regenerou por causa da sua misericórdia, pelo poder da ressurreição de Cristo, para uma viva esperança, para uma herança eterna nos céus? Como explicar o fato de que agora Deus, pelo seu poder, nos protege através da fé? Como explicar que Ele nos redimiu de uma maneira fútil, vã, inútil de viver? Como explicar que Ele nos purificou quando obedecemos à verdade do Evangelho? Como explicar tudo isso a não ser com o amor de Deus? Amados, porque Deus nos amou. E é o apóstolo João quem diz com tanta propriedade: se nós o amamos, é porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Portanto, Pedro volta às exortações, aos mandamentos, aos imperativos, e ele o faz carinhosamente, gentilmente, chamando todos os seus destinatários e a nós cristãos dos dias de hoje de amados. Também ele
afirma: exorto-vos. A palavra parakalé, o verbo, ele é usado e é traduzido como encorajamento, como consolo. É uma exortação, sempre com uma conotação imperativa, é um mandamento, é quase que uma súplica. Ele está exortando, ordenando, mas ao mesmo tempo pedindo. Como um pai que orienta seu filho, e nesta orientação para o próprio bem do filho, é um pedido para o próprio bem dele. Portanto, exorto-vos. Qual era o teor da exortação do apóstolo Pedro? Será o 11º imperativo, o 11º mandamento. O apóstolo Pedro os exorta, e o tempo presente do verbo indica que era uma exortação contínua, era uma exortação ininterrupta, ele não parava, e nós, pastores, hoje devemos aprender com Pedro que nós não podemos parar. Não pense e não diga, eu já falei, não falo mais. Os pais, os pastores devem, com sabedoria e com direção e unção de Deus, perseverar nas exortações. Esse é o nosso dever. E Pedro está dizendo: exorto-vos. E o 11º mandamento é: exorto-vos, diz ele, como a peregrinos e estrangeiros. Antes de apresentar o teor da exortação, o dever que eles deveriam cumprir, o apóstolo volta a lembrá-los. E o que Pedro lembra aos seus destinatários? Quem eles eram. No capítulo 1, verso de número 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele deixa claro para quem escreve: aos eleitos peregrinos. Portanto, ele já usou a palavra peregrino, que indica um estrangeiro residente num país que não é o seu país. Ele está morando numa nação, numa terra, num país que não é o seu país, não é a sua terra. Portanto, ele não tem cidadania, ele não tem direitos de cidadão. Ele é um estrangeiro residente. Ele mora lá, mas ele é um estrangeiro. Ele não pertence àquela nação. E com isso, o apóstolo Pedro quer nos ensinar que este mundo não é a nossa nação, não é a nossa terra, não é a nossa pátria. Nós temos uma pátria celestial. Nós temos uma terra prometida. Nós somos, como ele acabara de dizer, a geração eleita. Nós somos o sacerdócio santo e real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos cidadania celestial. Ele usa também a palavra estrangeiros para se referir a visitantes temporários. Uma coisa é residir como visitante. Outra coisa é ser apenas um visitante temporário. É quando você viaja para um país e você então peregrina por ele, você passeia por ele, você pode passar até meses lá, mas você é um mero visitante, ali não é o seu destino final. E o que a palavra de Deus, de modo geral, e o apóstolo Pedro, de modo particular, querem nos ensinar ao nos dizer que nós cristãos, as pedras vivas, nós somos peregrinos e estrangeiros. Eles querem dizer e nos ensinar a respeito do despreendimento. Uma pessoa materialista que não tem esperança, ela se prende, ela se deixa envolver, cooptar, ela fica presa e escravizada ao que vê, ao que ouve, ao que toca. É o materialismo. Ela não tem esperança. É aqui e agora.
Não existe outra alternativa. E as pessoas são capazes de tudo. Por isso que elas se apegam, como uma pessoa que está se afogando, ela se apega a um pedaço de madeira, de isopor, para não afogar-se. As pessoas que não conhecem Cristo como Salvador e Senhor, elas estão apegadas. Aqui, eu quero me saciar aqui, eu quero vencer aqui, eu quero tudo aqui e agora, porque se não for, não terei outra chance. É por isso que as pessoas atropelam a moral, a ética, o amor ao próximo e são capazes de tudo, porque não têm qualquer esperança. Então são pessoas presas às coisas materiais, às coisas deste mundo e desta vida. Mas o apóstolo Pedro diz: amados, eu já exortei, eu estou exortando, eu continuarei a exortar. Vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros, não se esqueçam disso. Exorto-vos como? Essa é a sua natureza, essa é a vossa natureza, é o seu status, é o vosso status. Vós sois peregrinos e estrangeiros, portanto, despreendam-se, desapeguem-se. Precisamos das coisas, precisamos trabalhar, sim, mas não podemos nos apegar a elas a ponto de fazer o que quem não conhece Cristo é capaz de fazer, porque aqui é um vale tudo, é aqui, é agora. Qual é então o 11º mandamento? Eu vos exorto-vos, diz o apóstolo, a vos absterdes dos desejos carnais. O que significa absterdes? Abstinência. Quando alguém diz que é abstêmico, o que ele quer dizer com isso? É uma pessoa que voluntária e espontaneamente, não obrigada, não forçada, não coagida, é uma pessoa que tomou uma decisão de abrir mão, de se afastar, de se privar, de renunciar. Normalmente, esta palavra é usada para se referir à bebida alcoólica. Quando alguém diz eu sou abstêmico, ele está dizendo eu, voluntária e espontaneamente, decidir abrir mão de toda e qualquer bebida alcoólica, a renunciar e a privar-me de bebidas alcoólicas. No entanto, o apóstolo Pedro, ele não está só falando de bebida alcoólica, ele está dizendo, exorto-vos, esse é um mandamento, a vos absterdes dos desejos carnais. Quando Paulo, Pedro, os apóstolos, usam a palavra carne ou carnais, é para se referir àquilo que é da carne, da natureza humana. E está se referindo àquilo que pertence e brota da natureza humana caída, depravada, de uma natureza humana irregenerada, pervertida. O coração humano, disse Jesus, ele é a fonte. Todo o mal que contemplarmos nas relações humanas e no mundo, ele é produto do coração humano. Por isso Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque sai do coração. O ser humano é um ser contaminado e ele foi contaminado pela maldade, pela perversidade e pela corrupção do seu próprio coração. O apóstolo Pedro, portanto, nos exorta a nos abster. Deve ser uma decisão voluntária, deve ser uma decisão espontânea. Não é uma igreja quem obriga os cristãos, não são os pastores que obrigam suas ovelhas. Cada pessoa que é salva por Jesus Cristo, que sabe que foi redimido e que o preço da redenção, como Pedro já falou, foi o sangue precioso, não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que Ele nos comprou, que Ele nos libertou, que Ele pagou o preço do resgate para livrar a nossa vida do mal, das garras do mal, para que sejamos dele e somente dele. Foi com o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus, na sua absoluta onisciência, sabia da queda e sabia que, para redimir a criação e a criatura caída, só o sacrifício de Jesus para satisfazer a justiça de Deus, que não deixa o pecado impune. O apóstolo Pedro, portanto, ele diz: exorto-vos, amados, vocês são peregrinos e forasteiros, abstenham-se, a vos abster dos desejos carnais. A carne, esta natureza caída, decaída, pervertida, ela tem desejos. Esses desejos são egoístas, são maus, são pecaminosos, são destrutivos, são capazes de tudo. São desejos que, se saciados, se gratificados, se satisfeitos, trarão maldade para o mundo. Vi recentemente um excelente filme, O Som da Liberdade, que recomendo a todos. E ele fala dos pedófilos. E este filme mostra como homens têm desejos tão pervertidos. E agora, recentemente, escândalos com pessoas milionárias, bilionárias, gente de Hollywood envolvida em prostituição, em comércio de seres humanos, escravidão sexual de crianças, de meninos, de meninas. São desejos da carne. Essa natureza pecaminosa é capaz de tudo, de só conseguir ter prazer com a perversão. Por isso que tem muito adultério, tem muita gente ferida, muito cônjuge magoado, muitos filhos vendo seus pais sofrerem divórcio, e eles crescem e se tornam tão adúlteros quanto os seus pais. São desejos carnais, mas os cristãos foram salvos, foram regenerados, são novas criaturas em Cristo, tiveram suas vidas purificadas pela obediência à verdade, foram libertas dos poderes escravizadores da carne. Por isso Pedro diz: amados, eu vos exorto, não se apeguem, não entrem, como ele já havia dito no capítulo 1, verso 13, tenham autocontrole, foi o primeiro mandamento. O terceiro mandamento dos 11, que estamos considerando o 11º agora, o terceiro diz o apóstolo Pedro: não vos amoldeis aos desejos carnais, não entrem no esquema dos desejos carnais. Qual é o esquema? O esquema de gratificar, o esquema de saciar, o esquema de satisfazer. Você tem desejos? Satisfaça. Você tem desejos? Não se reprima. Faça o que você deseja. Se você deseja, então é certo. Pedro está dizendo: não entre nesse esquema. Abstenham-se. Vocês devem ser santos, o quarto mandamento. Sede santos em todo o vosso procedimento. E como nós teremos autocontrole, como nós não nos amoldaremos e seremos santos? Com a decisão: eu vou me abster. De dentro de mim brotam desejos pecaminosos, mas eu vou me abster de saciá-los. Eu vou abrir mão, eu vou renunciar, eu vou rejeitar. Eu não quero viver para saciar esses desejos, porque são carnais, brotam de uma natureza caída e pervertida e farão mal às pessoas e a mim mesmo. Por isso, o apóstolo Pedro diz que
esses desejos carnais, diz o apóstolo, que combatem contra a alma, combatem, fazem guerra. Observem que Pedro não está dizendo que os desejos carnais lutam, apenas isso. Eles combatem, eles fazem guerra. E todos sabemos que o propósito da guerra é matar, é aniquilar, é arruinar, é destruir o inimigo. Os desejos carnais são seus inimigos. Jeremias, Deus, por Jeremias, disse que o coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Não há nada mais enganoso nessa terra e incurável do que o seu coração, do que o meu próprio coração. E desse coração enganoso e incurável brotam desejos. E se eu, você, se nós os satisfizermos, os gratificarmos, os saciarmos, esses desejos, quando satisfeitos e gratificados, eles destroem a alma. A alma é a psique, a alma é o nosso eu interior, é o nosso coração, é o que somos, o que não pode ser visto de nós. O que pode ser visto de nós é o corpo, mas o nosso ser interior, ele não é visto. Pois é, os desejos carnais, eles aparentemente são desejos que promovem prazer, mas não é verdade. Quando eles são saciados e gratificados, eles destroem. Não destroem só as pessoas. Quando pessoas são violentadas, quando pessoas são enganadas, ludibriadas, assassinadas, amargam a infidelidade, a deslealdade. Além de destruir pessoas, esses desejos pecaminosos, egoístas e depravados, eles também destroem o ser humano, guerreiam contra a alma. O que o Pedro está dizendo é que o pecado nos tornou seres cheios de conflitos interiores. Sim, o pecado fez com que rompêssemos com Deus. O pecado fez com que rompêssemos com o próximo. O pecado fez com que tratássemos destrutivamente a natureza. Mas o pecado nos tornou esquizofrênicos. Ele nos tornou seres divididos, fracionados. O ser humano, ele tem conflito consigo mesmo. Você já ouviu falar de pessoas que estão com um conflito interior? É uma guerra dentro dela mesma. O ser humano está em guerra contra ele mesmo, porque ele é um ser dividido, é um ser cheio de atritos e conflitos interiores, e ele tem desejos pecaminosos, carnais. Se você gratificar, vão destruir. Aí a consciência dele o acusa dizendo, não satisfaça. Mas ele não tem forças para conter o ímpeto, o impulso do desejo pecaminoso, e ele satisfaz, e depois ele tem remorso, mas ele prossegue, e ele acaba se acostumando e tendo cada vez mais prazer mórbido. Quem sacia seus desejos carnais destruirá, aniquilará, arruinará a sua própria alma. Então, para o seu próprio bem e para o bem das pessoas, abstenha-se, obedeça ao 11º mandamento, abra mão, renuncie, não gratifique, não satisfaça os desejos carnais, tenham autocontrole. 1º mandamento de Pedro. Não vos amoldeis, não entrem no esquema. É o 3º mandamento. E o 4º mandamento, sede santos em todo o vosso procedimento. Assim, a palavra de Deus nos exorta, como há cristãos amados por Deus, pelos seus pastores, para o seu próprio bem e para o bem de todos com quem você convive.
abstenha-se, abra mão, não satisfaça os desejos pecaminosos do seu próprio coração. A minha oração é que Deus, o Senhor, lhe conceda a graça de ser visitado pelo Altíssimo, pelo poder da ressurreição que regenera, que liberta, que nos torna novas criaturas e nos purifica. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.